Glória a Deus. Meus queridos, quando o imperador Domiciano, por volta especificamente do ano 95, assumiu o império, o pavor, o terror e a incerteza se instaurou principalmente na igreja. Em nenhuma outra época, uma perseguição tão feroz sobreveio sobre a igreja de Jesus. Perseguição, prisões, mortes passaram a fazer parte do cotidiano da igreja do Senhor. Os historiadores narram que talvez não houve imperador mais cruel para a igreja do que Domiciano. É exatamente no contexto do seu governo que o apóstolo João foi preso e levado, exilado para a ilha de Patmos, onde lá ele, pela revelação de Jesus, escreve o livro das revelações, o Apocalipse. E, sem dúvida alguma, enquanto João sofria em Patmos, a igreja sofria fora da ilha, sofria na Europa, sofria na Ásia, sofria em todas as partes do mundo onde o império alcançava e tinha o seu domínio. Um dos atos mais perversos de Domiciano foi restaurar e impor o culto ao imperador. Domiciano chegou a baixar decretos de que era proibido adorar outra divindade, qualquer que seja, a não ser ele mesmo, enquanto imperador. Aqueles que se atreviam a desobedecer ao seu mandado, às suas ordens, eram perseguidos e tratados com as maiores atrocidades. Mas em meio a tão perversa, a tão odiosa, a tanta maldade, houve, como sempre existirá no seio da igreja, aqueles que não se curvaram, aqueles que não se dobram, aqueles que não se rendem, aqueles que, apesar de saber da possibilidade de vir a sofrer, não negam a sua fé, nem abrem mão do seu testemunho. Foi por essa causa, foi por essa razão que João foi preso e que ele foi exilado. Em momentos como esses, além da fé, há também, de alguma forma, situações e pensamentos de incerteza, de dúvidas, porque o ser humano é passivo desses sentimentos quando passa por grande pressão, por grandes provações. O livro de Apocalipse é um lenitivo, foi e é, não apenas para João e para a igreja do seu tempo, mas continua sendo para a igreja em todas as épocas e em todos os lugares. Porque nele Jesus se revela de uma maneira toda especial, trazendo, acima de tudo, confiança e esperança para a sua igreja. Desde os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, nós encontramos na revelação de Jesus palavras de ânimo, de motivação, de encorajamento para João e para as igrejas que vão ser alcançadas pelo livro de forma plena e por algumas mensagens específicas, como algumas que, vez por outra, aqui temos a oportunidade de compartilhar no que diz respeito, por exemplo, às cartas de Jesus às igrejas da Ásia. No capítulo 22 do livro de Apocalipse, já praticamente encerrando o livro, Jesus quer mais uma vez ressaltar algumas verdades fundamentais para que não apenas João
e a igreja da sua época, mas para que também nós, nessa noite, pudéssemos contemplar estas verdades e sairmos daqui, mais uma vez, encorajados e prontos a enfrentar qualquer coisa que venha ou que se coloque diante de nós, que queira, de alguma maneira, nos afastar da fé verdadeira em Jesus, que tente, de alguma forma, inibir o nosso testemunho cristão a seu respeito, que seja através da nossa vida, que seja através do nosso caráter, que seja através da nossa fala, das nossas palavras. Estava lendo esses 3 versículos e, lendo, percebi neles algumas verdades que Jesus destaca e que, sem dúvida alguma, são verdades encorajadoras. Dias atrás, não muitos dias atrás, eu pude conversar com alguém que passa por uma dificuldade muito grande na sua vida, daquelas dificuldades que por vezes nos tentam a pedir a morte, porque a morte acaba sendo o grande bálsamo, ou para aqueles momentos, a saída última daquele drama existencial. Há sofrimentos pelos quais passamos na vida que embotam o nosso raciocínio e que conduzem muitos a pensar e a raciocinar dessa forma e maneira. Somente a morte pode aliviar e acabar de vez com a minha dor. Que coisa terrível. Já pensou isso? É provável que alguns aqui até já experienciaram isso ou estão vivendo essa situação, pedindo a morte para que o sofrimento se dissipe, para que o sofrimento vá embora, para que aquela dor não possa ser mais sentida. Mas para estes que sofrem com tão alto nível de intensidade, e para outros que não sofrem tanto assim, mas que de alguma forma sofrem, e sofrem principalmente porque são crentes. Porque é conhecido de todos nós que cada vez mais que os dias se passam, é difícil dar testemunho da fé, porque esse testemunho tem um preço. Testemunhar e manter a fé bíblica em Jesus é difícil, inclusive, dentro de casa. Testemunhar da verdadeira fé em Jesus é muito difícil no ambiente das escolas e das faculdades dos dias de hoje. Escolas e faculdades que até toleram, de certa forma, algum nível de religiosidade, mas toleram na perspectiva do pluralismo, onde todas as religiões e todas as maneiras de crer são válidas. E aí, quando o cristão declara que nem todas as formas de se crer e nem todas as religiões são válidas, aí ele é objeto de perseguição. Há alguns anos atrás, seria perseguido aqueles que no meio acadêmico declarassem a sua fé no que quer que seja, independente da religião que seguisse, porque o cientificismo tinha dominado a época moderna, mas com a queda, com a desilusão do cientificismo, agora o mundo dá uma reviravolta, a religiosidade mais uma vez é tolerada, mas desde que? Tolerada nessa dimensão pluralista. Não, mas não podemos nos render. Falávamos ontem ali em Jardim Paulista Baixo, não podemos nos render aos padrões sociais e culturais. Nem toda religião serve, nem todo caminho dá no céu. Jesus Cristo continua sendo o único caminho, a verdade e a vida. E não é coisa fácil declarar isso. Nós podemos testemunhar na última campanha eleitoral o quanto a candidata cristã professa Marina Silva foi apertada por jornalistas e pelos seus concorrentes no sentido de alguma maneira tentar fazer alguma ligação com a sua forma de fazer política e com a sua fé. E ela tentou de todas as formas e maneiras lidar com essa circunstância, porque na medida em que de a forma mais aberta assumisse um compromisso cristão, seria chamada de fundamentalista. E na perspectiva da política moderna, fundamentalista, e compreenda fundamentalista aquele que declara a fé na verdade da Bíblia. E na atual sociedade pós-moderna, fundamentalistas, nesta perspectiva, não servem para governar nenhum país. Me lembro bem que alguém, em certo momento, perguntou: a senhora vai consultar a Bíblia
na hora que precisar tomar alguma decisão no seu governo, no sentido de constrangê-la. Mas os verdadeiros filhos e servos de Deus, onde Deus os colocar, continuará publicamente a declarar que a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus. E continuará a dizer que só Jesus salva. Aleluia. E foi esse Jesus que escreveu para João. E para acalentar seu coração. E para aquecer a sua alma. E para restaurar as suas forças. Ele diz algumas coisas aqui. Primeira coisa que ele diz: eu venho sem demora. Mas alguém pode dizer, já faz tempo que ele disse isso. Só que Deus não mede o tempo dele pelo nosso tempo. Aliás, Deus vê todo o tempo e existência no único momento. Dá para alcançar isso? No único momento, ele vê passado, presente e futuro. Porque o tempo só serve para os homens. O tempo só serve para os homens medir as coisas. Porque Deus não depende do tempo, porque Ele é maior que o tempo. Porque foi Ele quem criou o tempo em função dos homens. E quando é que Ele criou o tempo? Quando cria o sol, quando cria a lua, quando cria os luminares, quando cria a terra e faz todo esse movimento da terra em volta de si mesma, em volta do sol. Aí Deus cria o tempo por causa dos homens, mas Ele não precisa de tempo. Porque Deus vê todo o tempo num único momento. Ele está nesse momento olhando para cá, mas já continua vendo tudo o que passou e já vê tudo o que vem por aí. Então esse sem demora não é para ele. Esse sem demora é para mim e é para você. E como João é humano, ele diz para João: João, eu venho sem demora. Agora não tenta medir esse tempo, senão você vai entrar em confusão. Só acredita que quando eu digo que é sem demora, é sem demora. Agora é sem demora da minha perspectiva. Não é da tua, João. Segunda coisa que Jesus disse, o Senhor Jesus disse para João: eu venho sem demora e tenho em minhas mãos e comigo está o meu galardão. Eu venho, mas não venho com mão vazia. Não venho com mãos vazias, eu venho com mãos cheias de galardão e de retribuição. Que darei a cada um segundo as suas obras. A cada um. Jesus garante que um dia se encontrará com cada um dos seus filhos e trará em suas mãos recompensa para distribuir segundo a obra que cada um realizou. Ele está de alguma forma dizendo para João o que disse para as igrejas da Ásia: eu conheço a tua obra, João. Você está aí preso, detido, mas eu conheço a tua obra e o meu galardão está preparado para ti. Daqui um pouco eu te entrego, João. No versículo 13, depois de dizer que vem sem demora e que não vem de mãos vazias, vem com mãos cheias de recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus diz no versículo 13, três coisas. Ele diz que é três coisas. Primeira coisa que ele diz que é, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. E o que é que isso tem a ver? Jesus está dizendo que é a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa. E depois ele diz que é a última letra do alfabeto grego, o ômega.
E daí? E daí que parece que não tem muito sentido para a gente essa declaração. Mas se, por exemplo, nós transformássemos essa declaração nas seguintes palavras, nos seguintes termos: eu sou o A e o Z. Mas mesmo assim ainda parece confuso, pastor. É confuso quando a gente não entende a ideia que está por trás dessa afirmativa que pega uma primeira letra de um alfabeto, como no caso grego o alfa, do hebraico o aleph, do português o A, e pega as últimas letras, como no caso do grego o ômega, no caso do hebraico tav, no caso do português o Z. Essa coisa de declarar que é a primeira e a última letra de um alfabeto passava desde os tempos antigos em Roma, a ideia de plenitude e de totalidade universal. Eu sou o alfa e o ômega. O universo é pequeno para mim. Eu estou em todo o universo. E se você alcançar e dimensionar toda a plenitude do universo, mesmo assim você não me alcança. Porque se o universo é grande, eu sou maior que o universo. João, eu sou maior, João. Eu sou alfa e ômega. Eu sou maior que o imperador que está aí. Sabe de que forma a gente descansa mais em Jesus? E confiamos mais nele, no seu poder e fidelidade, quando o conhecemos melhor. Jesus está lembrando algumas coisas aqui para João que certamente vão fortalecê-lo, como já falamos. Mas a outra coisa que Jesus diz para João é, além de ser o alfa e o ômega, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Mas o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que ele, primeiro e último, ele foi a primeira coisa a ser criada e será a última coisa a deixar de existir de forma alguma. Uma análise gramatical, uma análise no texto bíblico, uma análise no real sentido de primeiro e último, vai nos revelar o seguinte: quando Jesus diz, eu sou o primeiro, ele está falando aqui de primazia. Esse João, o imperador, diz que ele é digno de receber a honra, glória, culto e primazia. Mas a primazia, a honra, a glória e o culto pertencem a mim. Eu sou o primeiro. Primazia. Aí ele diz, e o último. Eu sou aquele a quem todas as coisas em primeiro lugar devem ser dadas. E eu sou a razão última de todas as coisas, ou seja, quando todas as coisas são realizadas, no final de tudo, a glória é para mim, a glória e a honra são minhas. O primeiro e o último. E ele termina essa majestosa declaração dizendo, eu sou o princípio e o fim. O princípio, o mesmo João, deste princípio, já falara no seu evangelho no capítulo 1, versículo 3. Quando falando do verbo que se fez carne, João afirmou, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Jesus diz, eu sou o princípio, ele está dizendo, eu sou a origem. Eu sou a causa da existência de todas as coisas.
Como disse João, sem mim, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio de mim. O verbo, a palavra de Deus. Mas ele não apenas diz que é o princípio, a causa de todas as coisas. Ele também diz que é o fim. E fim aqui não significa final. Fim não significa término. Fim significa propósito. De certa forma também consumação. Fim parece um pouco aqui com aquilo que ele declara na cruz, quando derrama seu sangue. Dizendo, tudo está consumado. É o mesmo sentido quando Paulo escreve dizendo, o fim da lei é Cristo. É para Cristo que a lei aponta. Tudo está consumado. Eu iniciei todas as coisas, e em mim e para mim todas as coisas convergem e convergirão. Eu sou o princípio, João, e sou o fim. Alfa, ômega, primeiro, último, princípio e fim. João pega isso, processa e tem o seguinte entendimento. Já entendi, Senhor. Tu estás me dizendo, além de todas as coisas que já compreendi, que tu és o Senhor da história. Tu és aquele que disse Daniel, de quem Daniel falou, que tira e estabelece reis. Tu és aquele que fizeste o grande dominador Nabucodonosor pastar como animal. Tu és aquele que em justiça fez com que Herodes fosse comido de vermes e bichos. Tu és o Senhor da história. Só morre quem tu permites, e mesmo depois de morrer, tu é aqueles que dá vida a quem queres. Eu já entendi, Senhor, que tu estás no controle da história. Jesus termina dizendo para João, você é mais que feliz, não apenas você. Bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavam o espírito, lavam a alma, lavam os pensamentos, lavam as intenções, lavam as emoções, lavam as ações, lavam as palavras, lavam a vida no sangue do Cordeiro. Esses são bem-aventurados. E estes terão direito à árvore da vida. E agora Jesus projeta o futuro para João. E entrarão na cidade pelas portas. Nas cidades antigas, só tinha um jeito honroso de nelas se entrar, pelas portas. É disso que Jesus está falando. Pessoas que não tinham direito de entrar honrosamente nas cidades, ou tentavam fazer um túnel e passar por baixo das muralhas, ou descobrindo as fontes de entrada ou saída de águas e por elas passando, ou escalando as muralhas. E geralmente quem passava por baixo de muralhas ou as escalava tinha algum problema. Porque quem não tinha problema nenhum, quem tinha dignidade entrava pelas portas. Mas a ideia de Jesus aqui é muito mais do que simplesmente entrar pelas portas da cidade celestial. Mas é entrar honrosamente pelas portas. É entrar num cortejo triunfal pelas portas. É entrar pelas portas como entravam no passado os grandes exércitos vencedores, com as trombetas, os instrumentos tocando à frente, e os ganhadores entrando de cabeça erguida, orgulhosos de sua conquista e vitória, dizendo na sua entrada triunfante, saímos, pelejamos, vencemos, triunfamos, e agora para a glória de Deus entramos na cidade celestial. De João, você
E todos quantos lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro vão entrar pelas portas. Haverá música, haverá celebração, haverá honra, haverá dignidade. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do tempo e das circunstâncias. Depois dessa palavra de Jesus, já no final do livro do Apocalipse, o Domiciano, o terrível imperador, morre assassinado. Um outro assume o seu lugar. E o Domiciano era tão terrível que quando o seu sucessor assume, revoga todos os seus decretos. Tudo que o Domiciano decretou está cancelado e anulado. Aí a notícia chegou em Patmos, diz a história. João, o imperador novo cancelou todos os decretos. O que é que isso significa? Você pode ir embora. E os pais da igreja, os primeiros historiadores dizem que João saiu, sabe para onde ele foi? Para Éfeso. Já estava velho, idoso, mas terminou seus dias em Éfeso fazendo a obra de Deus. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da tua história. Ele é o Senhor da minha história. Ele é o Senhor da nossa história. Nosso presente e futuro está nas mãos daquele que disse: eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio é o fim. O primeiro e o último. A Ele honra, glórias e louvores nessa noite. E para sempre, amém.